Após a intensa batalha contra Ikki e os Cavaleiros Negros, Seiya e os demais mal tiveram tempo para respirar e foram surpreendidos por um inimigo gigantesco, trajando uma armadura vermelha dono de uma força absolutamente brutal. Se tratava de Dócrates. Esse cavaleiro possuía braços enormes capazes de esmagar qualquer adversário. Inclusive, Seiya chegou a afirmar que Dócrates era o cavaleiro mais poderoso que ele já havia enfrentado, já que nem mesmo todos os cavaleiros de bronze juntos seriam capazes de derrotá-lo. Reconhecido por sua força monstruosa e também por temer a polícia, Dócrates acabou se tornando um dos vilões mais marcantes da fase clássica de Saint Seiya, apesar de fazer parte de uma saga filler. Mas aí, a dúvida que fica é a seguinte: qual era o verdadeiro nível de Dócrates? De fato, ele era um cavaleiro de bronze ou um cavaleiro de prata? Ou talvez, na verdade, possuía outro tipo de classificação dentro do santuário? Nesse vídeo, tentaremos responder a essa dúvida interessante. Vamos lá! Fala galera, beleza? Eu sou Bruno Guimarães. E antes da gente continuar, já deixa aquele like maroto e se inscreva no canal com o sininho ativado. Feito isso, vamos lá. Antes de analisar seu poder, precisamos entender uma coisa importante. Dócrates não existe no mangá original de Masami Kurumada. Para quem não sabe, o personagem foi criado exclusivamente pela Toei Animation durante a produção do anime clássico de Saint Seiya. Acontece que na época, o anime estava alcançando rapidamente os acontecimentos do mangá, e o estúdio precisava ganhar tempo enquanto Kurumada continuava escrevendo a saga dos Cavaleiros de Prata. Foi então que surgiram vários episódios fillers, histórias originais criadas apenas para o anime. E entre esses personagens inéditos, nós fomos apresentados a Dócrates. Agora, mesmo sendo filler, ele não foi tratado como um inimigo qualquer. Sua introdução foi construída para passar a sensação de que os protagonistas estavam enfrentando um verdadeiro monstro. Claramente, foi essa a sensação que nos foi transmitida. Bom, mas e aí? Qual era a classificação de Dócrates? Pois é, aqui existe uma confusão muito comum entre os fãs. Muitos acreditam que Dócrates era um cavaleiro de prata ou algum tipo de guerreiro especial acima dos de bronze. Porém, ele nunca recebeu nenhuma classificação dentro da hierarquia tradicional. Nos materiais complementares do anime, Dócrates é listado como um Sonota Saints. O termo Sonota significa basicamente outros. É uma categoria usada para personagens que não pertencem oficialmente às classes de bronze, prata ou ouro. Isso aconteceu porque Dócrates simplesmente não possuía uma constelação oficial reconhecida no anime original. Sua armadura também nunca recebeu um status canônico dentro das 88 constelações tradicionais de Atena. Ou seja, tecnicamente, Dócrates não era um cavaleiro de bronze nem de prata. Tá, sendo assim, por que ele parecia tão forte? É simples, porque o anime precisava vender a ideia de uma ameaça crescente. Até aquele ponto da história, Seiya e os demais haviam enfrentado somente adversários de nível bronze. Alguns fortes, outros mais estratégicos, mas nada verdadeiramente esmagador. Dócrates foi criado justamente para mudar essa sensação e transmitir esse tipo de ameaça. Como vimos, logo em sua primeira aparição, os Cavaleiros de Bronze simplesmente não conseguiram enfrentá-lo de igual para igual. Um detalhe importante é o comentário que Seiya faz afirmando que Dócrates era mais poderoso do que qualquer Cavaleiro de Bronze que ele havia enfrentado até então. Dentro da narrativa do anime, isso coloca o personagem em um patamar acima dos inimigos anteriores. Sendo assim, na prática, Dócrates funcionava mais como uma prévia do nível de ameaça que os Cavaleiros de Prata representariam logo em seguida. Tá, mas e aí? Então quer dizer que o nível de Dócrates é equivalente a um Cavaleiro de Prata? Provavelmente não. Apesar de parecer extremamente poderoso, existe um problema clássico dos fillers antigos, a inconsistência de escala. Acontece que os roteiristas frequentemente exageravam o poder dos personagens para aumentar o drama momentâneo, sem pensar muito na coerência futura da obra. Se compararmos Dócrates com Cavaleiros de Prata como Misty, Moisés ou Asterion de Cães de Caça,
podemos notar que cada um deles demonstravam habilidades muito mais refinadas. Se a gente lembrar, os Cavaleiros de Prata possuíam velocidade próximas à do som, técnicas cósmicas mais avançadas e domínio muito maior do cosmo. Dócrates, por outro lado, era extremamente dependente de força bruta. Ele impressionava mais pela brutalidade física do que por técnicas refinadas de cosmo. Ou seja, analisando friamente, é difícil colocá-lo no nível de um Cavaleiro de Prata. A interpretação mais coerente é que Dócrates era algo próximo de um Cavaleiro de Bronze extremamente poderoso, talvez até um guerreiro em transição entre bronze e prata. Inclusive, existe uma teoria muito famosa entre os fãs envolvendo sua possível constelação. Embora nunca tenha sido confirmado oficialmente, muitos fãs acreditam que Dócrates poderia estar associado à constelação de Hidros, conhecida como Hidra Macho, e isso faz bastante sentido. Para quem não sabe, dentro do universo de Saint Seiya já existe o Cavaleiro de Bronze de Hidra, It de Hidra. A constelação de Hidros seria uma espécie de versão masculina ou alternativa astronômica da Hidra tradicional. Além disso, a estética da armadura de Dócrates possui alguns elementos reptilianos que combinam bastante com essa interpretação. Claro, isso nunca foi oficializado por Kurumada nem pela Toei, mas é uma das teorias mais aceitas entre os fãs e que sem dúvidas encaixaria Dócrates dentro do universo da série.